com atenção. Nós não temos medo, não vamos nos acovardar, não vamos nos ajoelhar, permaneceremos como judeus orgulhosos. Isso é para Rama e sua esposa. Eu sei que está na Síria. E pergunte aos seus pais em Damasco. Vocês costumavam ir às ruas a nós, judeus, e nos dizer: os judeus são nossos cães e a Palestina é nosso país. A Palestina é nossa e os judeus são nossos cães. Estou aqui para dizer algo diferente. Israel é nosso, Nova York é nossa, nós somos os judeus. Nós somos os judeus, nós somos os judeus. Os judeus são os diamantes na coroa da sua cabeça. Essa semana, nosso convidado discursou do lado de fora da Gracie Mansion, em Nova York, alertando sobre o aumento do antissemitismo, ideologias radicais e o que ele acredita que muitos judeus estão começando a sentir novamente nos Estados Unidos. Após 7 de outubro, ele se tornou uma das vozes mais vocais pró-Israel na internet. Ele é um refugiado judeu da Síria, advogado. Há alguns meses, ele processou a Al Jazeera após acusá-la de retratá-lo falsamente como pago por Israel durante visita próxima à faixa de Gaza. Com os protestos anti-Israel se espalhando em Nova York, ele afirma que os judeus não podem mais ficar em silêncio. Abraham Hamra, bem-vindo ao programa. Daniel, obrigado por me receber, eu agradeço e estou animado para começar. Como mencionei, essa semana você discursou fora da Gracie Mansion, em Nova York, alertando sobre o aumento do antissemitismo e da ideologia radical, com mensagem direta para Zoran Mandani. Por que achou importante ir pessoalmente e falar em público? Sim, com certeza. Eu só quero deixar uma coisa clara antes mesmo de começar. Muita gente tem esse equívoco de que eu fiz isso porque sou judeu ou que fui lá e falei porque as ameaças que Zoran está fazendo nos Estados Unidos são contra os judeus. Mas isso não é verdade. Eu fui lá como nova-iorquino, fui como americano e como judeu. As políticas de Zoran Mamdani não vão afetar apenas os judeus. As políticas econômicas radicais dele vão destruir a espinha dorsal econômica de Nova York. As políticas frouxas dele para proteger as minorias que são os judeus, certo? Somos minoria aqui, e isso levará ao deslocamento de outras minorias vulneráveis depois que ele terminar com os judeus. Então, realmente não tem nada a ver com os judeus. Pense nisso. E eu falo para as pessoas o tempo todo, tipo, olhem para os judeus sírios, por exemplo. Olhem para os judeus iranianos, por exemplo, certo? Nós passamos pelo mesmo tipo de subjugação, o mesmo tipo de opressão, o mesmo tipo de lideranças islamistas e comunistas que eles têm. Claro, isso nos afetou a comunidade judaica? Sem dúvida. 1 milhão foi expulso por limpeza étnica dos países árabes e do Irã. Mas veja como estamos agora. Estamos em Israel, inovando em tecnologias, medicamentos, construindo negócios, construindo nosso país. Estamos nos Estados Unidos, estamos no Reino Unido, seguimos em frente, construímos nossas vidas, sempre fazemos isso. Esse é um padrão repetido da nossa história. Nós vamos ficar bem. Com Zoran, sem Zoran, o idiota, nós temos Hashem, nós temos Brealalim, nós vamos ficar completamente bem. Então, se as pessoas dizem você está se manifestando porque está com medo por ser judeu, estão erradas. Eu vou embora. Claro, se as coisas ficarem tão ruins e tivermos que ser deslocados, seremos deslocados. Deus me livre, supondo que isso aconteça. Nós sabemos que vai acontecer. Isso aconteceu há 3.000 anos. Ainda vamos sobreviver e ficar bem. Mas quem não ficará bem? Quem está sofrendo na Síria hoje? Quem está sofrendo nesses países do Oriente Médio hoje, após o deslocamento da comunidade judaica? É a minoria cristã, são as minorias alauítas, são a minoria drusa, os curdos. Qualquer minoria que existia está sendo massacrada hoje pelas mãos deles, estão sendo deslocados agora. Então, esse indivíduo é uma recriação dessas ameaças, dessas ideologias que levaram à destruição do Oriente Médio, que certamente levaram ao deslocamento dos judeus. E se a gente não enfrentar isso de verdade, não parar e não trazer nossa experiência de vida, iluminar e amplificar os perigos que essa pessoa traz? Nós somos Nova York. A América vai entrar em um período muito sombrio e os judeus serão afetados. Acho que a maioria dos americanos e nova-iorquinos será muito mais afetada. Novamente, somos uma minoria pequena. Eles vêm atrás de nós primeiro porque precisam dessa distração. Eles precisam dizer, olha aquele judeu, enquanto fazem o que precisam fazer, enquanto se instalam em cargos e se preparam para tomar conta das instituições e distorcer a mente dos seus filhos.
Eles estão apontando para a distração, para menos de 1% da sua população e dizendo: aqui está o problema, esse é todo o seu problema. Se essas pessoas querem pensar que nós somos o problema, tudo bem, mas eles vão ter um choque de realidade. E eu senti que era muito importante ir até fora da Gracie Mansion, fora de onde ele morava, não para exigir nada dele e nem para chorar e reclamar para ouvidos surdos de um indivíduo que não fará nada por nós. Mas eu fui lá especificamente para mostrar a ele que nós não temos medo, para mostrar a ele que nós não somos vítimas. Nós não somos judeus que vão simplesmente sentar e reclamar para ele e implorar para que ele faça algo. Não, nós vamos agir, seja conseguindo leis federais para nos proteger, seja fazendo o Estado agir. Nós faremos nossa voz ser ouvida, nós vamos reagir, nós vamos ter orgulho. E não há nada que ele possa fazer para nos impedir de viver nosso sionismo e nossa identidade. Na verdade, minha mensagem naquele dia era mostrar o quanto somos poderosos e como ele é impotente. Isso te preocupa, o fato de ele ter sido eleito em primeiro lugar e ter tanto apoio entre judeus? Que outras preocupações você tem sobre ele? Sim, quero dizer, é claro, estou muito preocupado com a trajetória que este país está tomando, que os nova-iorquinos estão tomando ao eleger esse indivíduo. Mas eu acho que esse fenômeno se explica pela fraqueza da nossa geração, com todo respeito aos americanos e a todos. Sejam os judeus que estão se voltando contra Israel, rejeitando sua identidade e se afastando, a maioria desses judeus, se você olhar para eles e analisar de onde vêm ou qual padrão e identidade compartilham, que os torna bem-sucedidos em abandonar essa ideologia. São judeus que nunca realmente se identificaram com o judaísmo de verdade. São judeus que dizem: sim, eu sou judeu, bagel com salmão defumado, e isso é tudo que eu sei sobre o judaísmo. Que nunca fizeram parte de uma comunidade judaica unida, que nunca tiveram família e amigos que dependessem deles. Em uma comunidade judaica sem rede de apoio que cresceu sem identidade verdadeira. E então, quando seus amigos progressistas que votaram em Zoran passam a odiar Israel. Esses judeus já não praticam o Shabat nem seguem a Kashrut. O que seria mais uma coisa? Deixamos Israel de lado buscando a aceitação de quem nos odeia. Acham que isso funciona, mas não. É sinal de fraqueza. E o mesmo se aplica aos estudantes universitários e aos imbecis recém-chegados, com todo respeito e desculpe a linguagem, que vieram para Nova York e elegeram esse islamo nazista para o cargo. Eles estão com medo. A maioria deles que está marchando nas ruas com eles está com medo. Porque o lado pró-Palestina, pró-Hamas, pró-terrorista apareceu com tanta força, sem fazer concessões em suas posições. Quando você faz isso com uma geração fraca e sem coragem, eles vão seguir. Esse é exatamente o fenômeno que levou à eleição de Mamdani. Não acredito que nova-iorquinos sensatos pensem que essa pessoa vai beneficiar Nova York. Ele prometeu ônibus gratuitos e não cumpriu. Supermercado gratuito? Vai gastar 40 milhões de dólares para abrir um supermercado. Faça-me o favor, isso é absurdo. Não está cumprindo promessas. Ele vai destruir a economia imobiliária. A maioria das pessoas que teme se manifestar contra ele e se une ao lado pró-Hamas está sedada pelo medo e pela vergonha, algo trazido para este mundo. Assumimos grande responsabilidade ao trazer isso com o DEI e o movimento Vidas Negras Importam. Foi aí que a vergonha foi introduzida em nossa sociedade e começou a agir como um sedativo para calar as pessoas. Agora, eu só quero fazer o papel de advogado do diabo. Algumas pessoas que estão assistindo vão dizer: bem, ele está apenas criticando Israel. Isso não o torna antissemita. Ele nunca falou especificamente sobre judeus. O que você diria para essas pessoas? Ele pode criticar Israel o quanto quiser e usar 2 pesos e 2 medidas contra Israel. O meu problema com Zoran Mamdani é que ele não está protegendo os judeus que vivem nos Estados Unidos. Um aviso para todos os manifestantes e desordeiros. Os judeus do Brooklyn, Los Angeles e Seattle provavelmente são como você, tentando pagar contas, mandar os filhos para a escola e, se possível, economizar para uma pequena viagem. Essa é a realidade da maioria dos judeus. Meu problema com Zoran é que ele implica conosco. Ele acredita que ativismo entrar em nossos bairros, em bairros judeus, bloquear nossos locais de culto, nosso acesso às sinagogas, porque ele afirma que certas atividades não correspondem aos desejos ideológicos dele. Temos direito constitucional à liberdade de expressão e de culto. Então, meu problema com Zoran nunca foi que ele não gosta de Israel.
Você não precisa gostar de Israel. Pessoalmente, não me importo se você gosta, ama ou odeia Israel ou se vai desfilar na parada israelense. Não poderia me importar menos. Meu problema é o modo como ele trata os judeus e outros nova-iorquinos nesta cidade. Meu problema são as políticas frouxas dele, que permitem que essas ideologias extremistas ganhem espaço na Big Apple, no coração da América, na cidade de Nova York. Meu problema com ele são suas políticas econômicas, que vão destruir e transformar esta grande cidade em um país de terceiro mundo. Esses são meus problemas. O ódio dele por Israel é tão grande que ele e Rama podem passar a noite conversando sobre isso o quanto quiserem. Ele pode abrir o Alcorão e ler todo dia: Allah ilaha al-Yahud, Deus amaldiçoe os judeus. E pessoalmente, eu não daria a mínima. Minha preocupação é muito direta, muito específica. Respeite meus direitos civis, ou eu vou agir, vou lutar e vou defender isso em todas as instâncias do governo para garantir que eles sejam cumpridos. Ao ver os protestos anti-Israel em Nova York hoje e desde 7 de outubro, você sente que já viveu algo parecido devido à sua experiência como judeu na Síria? Sim, com certeza. E é isso que define toda essa situação. Quase engraçado, né? Eu sou uma pessoa bem-humorada, então tento levar as coisas com leveza, certo? Como, por exemplo, o protesto, o tumulto que eles tiveram no Brooklyn. Eles foram ao bairro judeu no Brooklyn, onde vivem juntos muitos da comunidade ortodoxa Askenaz e síria, especialmente em Midwood. E então as pessoas estavam perseguindo eles rua acima e rua abaixo. Sabe, se você olhasse na internet, via muito medo dos judeus, tipo, meu Deus, isso é horrível, o que eles estão fazendo. E realmente é horrível. Assédio direcionado nunca deveria ser aceitável, mas nossa reação não foi de judeus indo para um sótão e tentando se esconder. Nossa reação foi uma criança de 13 anos em uma scooter indo, olhando eles nos olhos, dizendo que não há nada que eles possam fazer com ele. Essa é a nossa reação. Esse é o nosso poder como judeus nas ruas para enfrentar esses indivíduos. E então, quando eu vejo isso, obviamente me encoraja muito. Mas aqui está o outro aspecto disso. Se você olhar para muitos desses manifestantes, eles são brancos. Eles são extremamente privilegiados. A maioria deles é elitista. Eles vêm de fora da cidade. Eles buscam desesperadamente identidade, pois não têm, já que este país retirou Deus das escolas. Este país decidiu destruir todo o valor de identificação que tínhamos como americanos, que poderíamos exibir com orgulho, algo que poderia nos unir, mas foi destruído. E pisam nisso com a grande mídia para nos levar a um ponto em que essas crianças estão buscando um sentido para suas vidas, porque não tem nenhum. Elas não podem sentir orgulho do 4 de julho. Deslocamos os indígenas americanos. Não posso me orgulhar disso. Fomos donos de escravos. George Washington, Abraham Lincoln, todas as conquistas americanas ignoradas. Isso é motivo de vergonha. Essas pessoas, eu quero culpá-las, mas no fundo, quando olho para elas, de certa forma eu sinto pena delas. Elas não têm identidade. Estão buscando qualquer sentido. Elas ouviram nos últimos 20 anos que a cor branca da pele delas as torna más, que tudo sobre a América é mal. Então agora tudo o que representa elas, um americano, uma pessoa branca, se tornou algo mal e nada de que se orgulhar. Elas não têm uma identidade que estejam dispostas a mostrar. Elas acabaram recaindo nesse ódio, mas acham que são as pessoas mais legais. Elas apoiam a pessoa parda contra o homem branco por ignorância da história e da realidade. O sistema educacional falhou com elas. Na cabeça delas, esses manifestantes de esquerda, super elitistas e privilegiados brancos, acreditam que estão defendendo a justiça social. Eles acham que estão defendendo as minorias. Infelizmente, eles não percebem que as verdadeiras minorias eram os judeus sob a maioria extremista no Oriente Médio. Os árabes se tornaram maioria depois de colonizar nossas terras, não só terras judaicas, mas também terras de outras minorias. Eles são a maioria. Nós éramos a minoria vivendo sob a maioria. Nós éramos a minoria deslocada. Nós éramos a minoria oprimida e subjugada por essa maioria. Então, se você vai me dizer que a resistência é justificada, seja lá o que for, quando um povo está sob ocupação, então eu vou inverter e te dizer, sabe de uma coisa? Nós deveríamos ter feito algo muito pior na Nakba, certo? Essas pessoas não têm contexto real do que dizem. E, em vez disso, eles estão recriando o trauma que deslocou os judeus dos países árabes no país para onde vieram buscar refúgio. Um pequeno e perfeito exemplo disso. Meu bom amigo ia se casar e a esposa dele teve um chá de panela, uma daquelas festas, sabe, um evento. E era uma festa, era um restaurante de vidro no Brooklyn.
Agora, os dois lados da família são refugiados sírios-judeus. Todos na festa falavam árabe e a música também era árabe. Mas do lado de fora havia um bando de esquisitões de cabelo verde, rosa e amarelo, todos brancos, sem exceção, com o rosto coberto, batendo nas janelas, esmurrando as janelas, dizendo: do rio ao mar, globalizem a intifada e por aí vai. Todos os cantos que você puder imaginar. Eles pensam que são modernos, estão na moda e fazendo algo diferente. Mas para as pessoas dentro daquele restaurante, para os refugiados judeus que foram expulsos com essa linguagem e esse ódio de seu país, para a senhora idosa de 75 anos sentada ali, agora enfrentando o mesmo trauma, a mesma discriminação e a mesma violência que os atacou, como ela se sente? Você é tão liberal e progressista que agora ataca refugiados onde eles se refugiam? Você acredita que a senhora de 75 anos expulsa da Síria pode ajudar você em Gaza, Israel ou qualquer outro lugar? Não, é ódio sem filtro e é ódio sem filtro, nem mesmo porque eles realmente odeiam. É ódio sem filtro porque eles são tão inseguros, eles estão tão perdidos, eles não têm identidade, então estão dispostos a odiar. Estão dispostos a adotar qualquer coisa que lhes dê algum tipo de significado em suas vidas sem sentido e patéticas, na minha opinião. Você cresceu judeu na Síria antes de sua família sair e reconstruir a vida nos Estados Unidos. Como era realmente a vida judaica lá? Tínhamos uma vida normal. Com isso, quero dizer, sabe, íamos à sinagoga no Shabat, íamos para lugares como Blodam, para diferentes lugares na Síria. Tínhamos muitos amigos cristãos. Cristãos e judeus na Síria eram muito unidos. E também tínhamos muitos amigos muçulmanos. O maior problema na Síria, a população que causava problemas para os judeus na Síria, eram os palestinos. Desde a época em que eles chegaram em 1948, depois que Khalid al-Azem, que era o primeiro-ministro da Síria na época, e se alguém estiver assistindo e quiser conferir esse fato, pode procurar as memórias dele publicadas em Beirute, páginas 386 a 387. Khalid al-Azem, primeiro-ministro, afirma que levou apenas algumas semanas entre pedirem para os árabes na Palestina saírem e recorrerem à ONU para resolver o problema dos refugiados. Quando Khalid al-Azem pediu para eles saírem e eles vieram para a Síria nessa estadia temporária, houve um deslocamento de judeus em contrapartida. Havia 38 mil judeus na Síria. Após 1948, só restaram 5 mil. Então, 30 mil judeus foram deslocados e novos palestinos chegavam à Síria. Adivinha de quem tomaram as casas? Nossas casas, as casas judaicas, ficavam nos bairros judeus e nos arredores. O governo os colocou em campos de refugiados fora dali. Desde então, causaram o caos. Sempre houve ódio. Sempre existiram pessoas inferiores que praticavam violência e nos atacavam. Como judeu, ao andar na rua, você sabia que havia palestinos ali. Não use quipá, pois eles tentarão arrumar confusão. Fui atacado por uma mãe palestina e uma criança quando tinha 4 anos na Síria. Isso era algo comum. Agora, tudo isso não representava a maioria das pessoas. E é por isso que eu realmente fui protestar contra Zohran Mamdani. É por isso que isso é importante, certo? A maioria dos seres humanos que viviam na Síria, se me perguntar, não sei. Se me perguntarem, diria que são pessoas adoráveis que só querem trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar suas famílias e viver suas vidas. A minoria, aqueles poucos barulhentos que querem causar problemas, que querem atacar judeus, só se tornaram um problema tão grande que acabam expulsando os judeus. Eles se tornam um problema que expulsa judeus e minorias quando o governo ignora. Quando o governo não está disposto a proteger essas minorias das mãos desses poucos extremistas malucos, é aí que você tem um problema de verdade. Você nunca pode livrar a sociedade do ódio. Você nunca pode livrar a sociedade do racismo, do preconceito ou de qualquer outra coisa que você queira colocar. Não dá. Essas são todas características humanas da nossa sociedade. Mas é possível ter um governo disposto a defender a justiça, a moralidade e o que é certo. E quando esse sistema, esse controle, esse órgão governamental falha em cumprir a função mais básica, que é fornecer segurança e proteção a todos os seus cidadãos, e permitir que extremistas ataquem grupos minoritários, é aí que o problema surge. É aí que o que vem pela frente é o deslocamento. O que no Ocidente não se compreende sobre o que aconteceu com os judeus em todo o mundo árabe, não apenas na Síria, quero dizer, todos os países árabes estavam cheios de judeus e simplesmente foram esvaziados. Eles não sabem. Eles não sabem. Tipo, eu diria que 90% deles não fazem ideia. Por isso consigo enganar todos tão bem.
Já participei de vários protestos pró-palestinos e liderei seus cantos em árabe. Eu garanto, tenho vídeos disso. É hilário. Eu estava cantando a favor de Israel e eles estavam aplaudindo e me abraçando. Eles são idiotas, estão perdidos, não sabem do que estão falando. Essa é a minha resposta. Sei que é curto e bobo, mas essa é minha resposta. Você desafiou completamente a narrativa de que os judeus são simplesmente colonizadores europeus brancos. Por que você acha que essa narrativa se tornou tão poderosa nos Estados Unidos? Eu acho que o lado palestino é muito brilhante em marketing e relações públicas e percebeu uma grande lacuna nos nossos sistemas, nas nossas representações e decidiu tirar vantagem disso, certo? Olha, eu e você, todos nós entendemos. Os judeus todos entendem, pelo menos a maioria dos judeus que eu conheço. Todos nós sabemos. Mizrahi, Ashkenazi, Sefardita, Etíope, Sírios. Não importa pra gente. Somos todos um só povo. Quero dizer, no Brooklyn, eu cresci com Ashkenazes. Cresci com Sefarditas. Os Ashkenazes zoavam os sírios e a gente fazia piadas com eles. Vocês são cínicos, a gente ria e estava unidos, certo? Não era uma separação hostil, nem alguém questionava quem era mais judeu. Ninguém pensava nisso. Só hoje em dia as pessoas encanam com isso. Mas eu acho que o lado pró-Palestina via nossas organizações, via a representação do que é ser judeu, mostrada pela mídia, mostrada pelas nossas organizações, seja na comida, pense nisso. Se eu perguntar o que é comida judaica, você vai dizer cream cheese com salmão defumado, certo? Judeus sírios não comem isso. Para mim, é proibido misturar queijo e peixe. Então, só nessa afirmação, você já vê como nós, nosso grupo de judeus, Mizrahi ou Sefarditas, somos subrepresentados. Agora, estou dizendo que é intencional? Talvez. Talvez parte disso tenha sido racismo intencional contra os Mizrahis. Não estou dizendo que não existiu. É claro que existiu. Afirmo que muitas coisas podem ter ocorrido sem intenção, pois somos humanos. Por exemplo, se eu fizer um jantar de Shabbat, não terá gefilte fish. Não é por não gostar de Ashkenazes, mas isso não faz parte da minha dieta. Então, se as pessoas que fundam as organizações e as pessoas que estão começando em Hollywood e tudo mais, se todos eles são Ashkenazes e isso é o que eles conhecem, é quase como uma super representação não intencional de um grupo ou de outro. A razão pela qual acredito agora é que o lado pró-Palestina viu isso e disse: ok, espere um minuto. Eles continuam se retratando como se fossem da Alemanha, que são da Alemanha, que são da Polônia, que são de outros lugares e que passaram pelo Holocausto. Então, é isso que vamos fazer. Vemos o Day crescendo, pessoas brancas sendo vistas como criaturas malignas. Vamos enquadrar o judeu como branco. É só isso que precisamos fazer para vencer essa guerra. Se conseguirmos fazer com que o judeu seja visto como branco, nós vencemos. Agora, judeus, sejamos Ashkenazi ou não somos brancos, mas ninguém sabe ou se importa com isso, nem ouve esse argumento até esse ponto. Eles aparecem diante de uma câmera, isso há 4 anos. Trazem uma voz judaica para falar sobre a importância do Estado de Israel, sobrevivência ao Holocausto e o que passamos. Você sabe, nós tivemos 6 milhões de pessoas assassinadas, são coisas horríveis, e tudo isso, e como precisamos de um refúgio seguro. E esse refúgio seguro é Israel. E então você vê o cara palestino moreno, ou quem quer que eles tragam, seja moreno, rosa ou qualquer cor, e eles dizem: nós entendemos o que aconteceu com vocês na Alemanha, mas vejam, os palestinos receberam vocês de braços abertos. Vieram da Alemanha, foram bem recebidos e depois os deslocaram. Então voltem para a Alemanha e resolvam lá. E eles abraçaram essa narrativa e ficou fácil para eles rotularem os judeus como brancos porque não havia uma representação contrária vinda do mundo judaico para mostrar as experiências dos judeus que viveram sob esses islamistas, para mostrar as experiências dos judeus que viveram na Síria, no Líbano e tudo isso. Não porque somos mais judeus, mas porque tivemos uma experiência diferente, porque tivemos a experiência de viver sob o domínio do poder, e esse poder sendo os árabes, porque a maioria dos judeus aqui nunca teve essa experiência. Eles mesmos israelenses, certo? Os judeus israelenses também sabem como é estar no poder, o grupo no comando, não o grupo vivendo sob o comando dos árabes. Essa experiência é única para nós, e somos nós que precisamos transmitir isso. Se você me trouxer hoje para esta entrevista, não vou falar sobre isso nem sobre o Holocausto ou espaço seguro para judeus. Eu vou falar sobre a colonização árabe. Eu vou falar sobre como eles nos fizeram de bobos por 1400 anos. Eu vou falar sobre a violência e o inferno que eles trouxeram para nós. E então, eu vou falar sobre aquele momento na história em que o Império Otomano caiu. E pela primeira vez, todas essas terras ficaram sem governo.
E o povo judeu que viveu por 1400 anos sob esses supremacistas árabes se levantou para fundar seu próprio Estado em seu lugar. Não há necessidade de mencionar o Holocausto aqui. Não é por isso que Israel existe. Acho que quanto mais a representação Mizrahi aparece em nosso mundo, melhor. De novo, não é porque somos mais ou menos judeus. Isso não tem relação. Quanto mais, melhor vamos lidar com essa luta, porque todo o argumento deles, toda a propaganda deles, depende de nos verem como brancos e depende de Day. Mudando a narrativa, você quebra a propaganda deles. Infelizmente, tive muitos problemas por dizer isso. Dizem que sou anti-Ashkenazi, mas não sou. Sou advogado e litiguei por 10 anos. Já atuei na defesa criminal. Se eu tivesse um caso em que estivesse representando ou defendendo um estuprador homem, no tribunal diante de um júri, e sou eu e meu escritório, e tenho uma sócia no escritório também. Adivinha quem eu vou colocar para representar esse indivíduo? Vou colocar minha sócia, não por ela ser advogada melhor que eu, mas porque não é isso que queremos provar ao júri. Não quero provar ao júri que Mizrahi e Ashkenazi são iguais ou que Mizrahi é mais judeu. E essa pessoa não quer mostrar que um advogado homem é melhor que uma advogada mulher. Não, não, não. Estamos olhando para a missão, para o objetivo. O objetivo é como eu defendo essa pessoa com o menor viés possível que eu possa criar para ela. E então, quando uma mulher aparece, existe essa ótica que vem junto. Ela está defendendo ele. É assim que a mente humana funciona. Precisamos começar a fazer um pouco de psicologia, sociologia, entender essas coisas e encarar isso do ponto de vista da defesa, porque a aparência importa quase tanto, se não mais, do que o conteúdo que você está apresentando na maioria das vezes. Por isso, acredito que é urgente dar voz e espaço aos judeus Mizrahi, sefarditas e outros grupos judeus minoritários neste país. Verdade. Você também falou muito sobre a ideologia islâmica radical. O que você acha que o Ocidente não entende sobre isso? E quão perigoso é combinar a ideologia islamista radical com a política identitária progressista de esquerda? Quero te perguntar isso já que você é do Irã. Você entende disso melhor que ninguém. Você lidou com isso em primeira mão com o Khomeini, e a Aliança Vermelha-Verde foi como a República Islâmica assumiu o poder. Quero dizer, até mesmo Assad. Assad era um socialista na Síria. Acho que a agenda islamista é continuar com a Umma e a Dawa. O que eles têm que fazer, que é converter pessoas ao Islã, trazer as pessoas de volta ao Islã. Isso não é visto como algo ruim. Eles acreditam que estão salvando, tornando todos muçulmanos e levando o Islã a cada lar. Esse é o sonho do islamismo. E é uma política agressiva. É algo que é completamente mal compreendido pelo Ocidente. O Ocidente olha para eles e diz: essas pessoas pobres, precisamos oferecer refúgio a elas, precisamos trazê-las para cá, precisamos ajudá-las, precisamos fazer isso, precisamos vê-las como minorias, como desfavorecidas, como desamparadas. E eles acham que estão, eles acham que estão ajudando. Estamos tentando ajudar esse islamista que veio para cá a reconstruir sua vida, como se ele quisesse o sonho americano. Como se você projetasse a mesma coisa que essa pessoa projeta. Eu e você, e isso é algo que as pessoas em Gaza erram o tempo todo. Perguntam, do que você está falando? Essa mãe perdeu 3 filhos. Você está me dizendo que ela teria feito isso de propósito? Sim, porque o que você quer e o que você deseja é baseado no que você foi doutrinado, eu também, a querer e a desejar. Nos Estados Unidos, é sucesso, é uma carreira, é uma família. Se você viveu sua vida inteira e te disseram que morrer por Alá é a melhor coisa que você pode fazer, então você vai projetar isso. Você vai querer isso. Você manifestará isso porque essa é sua verdadeira crença. O Ocidente não quer acreditar nisso. O Ocidente, especialmente a mente liberal ocidental, quer projetar suas próprias virtudes nesses indivíduos. Não, eles estão apenas vindo. De onde eles estão vindo? De onde eles estão vindo? Porque todos eles estão fugindo dos países árabes. Israel está em todos esses países. Israel foi para a Síria, para o Líbano, para a Jordânia. Eu só quero saber se não está sob domínio árabe, se não está sob essas políticas islamistas que fazem essas pessoas saírem de seus países, vocês estão deixando eles entrarem nas suas instituições. Vocês estão deixando eles entrarem em tudo para controlar este país, influenciar este país com o dinheiro deles. E eles acham que essas pessoas não querem fazer mal algum e só querem viver livremente e sem serem incomodadas.
Mas se quisessem, não iriam rezar do outro lado da rua do parque, bem ao lado do Beit Knesset, no Brooklyn. Eles não iriam até uma escola só para meninas no Brooklyn e decidir se curvar do lado de fora. Essas pessoas não evitam confusão, certo? Esses islamistas querem mostrar seu domínio aqui. Cabe a nós provar que não são dominantes, que isto não é a Síria e que vamos enfrentá-los. Infelizmente, muitos no Ocidente ainda têm medo e estão sedados. Se continuarem assim, será tarde demais. Não é um kumbaya pacífico, nem só um movimento por direitos. É um movimento que quer colonizar. Isso está literalmente na declaração de missão deles como islamistas. Eu vi um vídeo seu confrontando esses manifestantes anti-Israel no local do Notorious B.I.G. O que você pensa ao ver essas pessoas? Ser contra Israel é uma coisa, mas se unir aos nossos inimigos é outra. Há um termo para isso na Torá, chama-se motzei. Eu o chamei de motzei. Você provavelmente não entende o que eu quero dizer. Eu duvido, não sei. Sei que existem judeus como eles, mas acredito que muitos nem sejam judeus. Um amigo meu é dono de uma loja de bagels e contou que um dia estava trabalhando nos fundos. Não é kosher. Ele vê alguém que parecia um rabino entrando para pedir um bagel e corre para avisar. Não, 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 você não pode pedir aqui. Não é kosher. Então ele foi até a frente dizendo tipo, não, não, rabino, olha, obrigado, mas isso aqui não é kosher. Deus, olha só isso. Eu estou boicotando o kosher por causa dos sionistas, certo? Com os peiote, a barba, então, eu tenho boicotado o kosher. Ele tem uma tatuagem na parte de trás da perna. Quero dizer, qualquer um pode deixar a barba crescer e deixar os peiote crescerem. Isso não é algo especial de Deus. Quer dizer, mas isso não é exclusivo dos Neturei Karta, dos judeus. Qualquer um pode deixar isso ou aquilo crescer ou o que mais quiser. Então, eu realmente acredito que muitos deles, na verdade, não são judeus. Eles são falsos instigadores. Também acho que eles são quase idênticos ao movimento reformista, mas só estão em extremos opostos do espectro. Ambos veem o judaísmo apenas como uma religião. Então, nesse sentido, eles são quase idênticos. Os Neturei Karta. Não quero dizer reformistas porque é amplo, mas os não afiliados, reconstrucionistas, enfim, esse lado do mundo. Não vou rotular isso, sempre me traz problemas. Essas pessoas acreditam na religião, certo? De um lado, evoluíram a lei, o Shabat e o Kashrut. Se fosse um documento tribal, como uma constituição, você perceberia que não poderia fazer isso sem o consentimento da maioria do povo judeu. Você não pode deixar de seguir o Shabat ou o Kashrut. Mas se você olhasse para isso como uma religião, e apenas como uma religião, como um livro de leis para a sua religião, então você diria, sabe de uma coisa? Sim, eu vou flexibilizar isso. Agora, isso é por preferências pessoais, e dessa forma eles estão muito conectados entre si. Agora você entendeu. Eles me enlouquecem. Só preciso dizer mais uma coisa, porque achei muito engraçada aquela interação na rua com o Neturei Karta. Eles sempre seguram placas dizendo, somos os verdadeiros judeus, judeus da Torá. Sionistas não são judeus. Eles vivem gritando, né? E então, quando passei por eles, pensei comigo mesmo, que tipo de momento cômico e irônico eu posso criar agora? Tipo, pensa no potencial. É isso que sempre passa na minha cabeça. Eu fico tipo, meu Deus, pensa no potencial. Eu vou morrer de rir. Esses caras ficam lá com uma placa, somos os verdadeiros judeus. Sionistas não são judeus. Enquanto isso, amigos palestinos afirmam que só judeus do Oriente Médio são verdadeiros, chamando os judeus europeus de falsos judeus. Eu acho irônico dizer para essa pessoa, sabe os palestinos que você apoia? Eles não acham que você seja um judeu verdadeiro por ser europeu, certo? Mas eu sou do Oriente Médio e sou um judeu de verdade. E como um judeu de verdade, estou te dizendo, o sionismo é o caminho. E aí vem a ironia, será que eu acredito nisso? Será que eu acredito mesmo? É estúpido. Pra mim, a ironia cômica disso supera tudo. Porque, tipo, eu realmente não me importo com na maioria das vezes, eu realmente não dou a mínima pro que eles pensam, pro que os haters pensam, pro que a maioria dessas pessoas pensa, se gostam ou não da gente. Eu quase nunca, se você olhar meus vídeos, quase nunca tento falar de antissemitismo. Só chamo eles de haters, idiotas, porque é isso que eles são, né? Eu diria que muito poucos deles realmente têm o mérito de serem antissemitas de verdade. É preciso muita determinação para realmente ter esse caráter de odiar os judeus e odiar. A maioria deles são só idiotas. Eles só seguem a onda para serem aceitos e achar sua identidade. E o triste é que esses judeus, no entanto, são os que apoiaram Mamdani e ainda o apoiam. Sabe? Boa sorte para eles. Quando
E então, sabe de uma coisa? No fim das contas, eu digo para as pessoas que não querem concordar comigo, elas dizem, você está errado, você está errado. Eu digo, olha, eu respeito que você ache que eu estou errado. E sabe de uma coisa? Se eu não estiver errado, eu saio de Nova York, sem problema. Eu vou embora, certo? Tipo, eu não vou esperar isso virar um completo lixo. Tipo, eu não vou esperar tudo pegar fogo. Vou chegar ao ponto de dizer, acabou para mim, divirtam-se. E nesse momento, aproveitem. Fiquem com isso. Aproveitem. Vocês conseguiram. Os pró-palestinos e o Hamas venceram. Agora aproveitem o chamado à oração em Nova York. Aproveitem cada escola, cada parque, vendo pessoas se curvando no meio das ruas. Sintam-se como cidadãos de segunda classe em sua própria cidade, estado e país. Vocês se livraram dos judeus, meu irmão. Parabéns. Por isso realmente não me importo. Podem me odiar à vontade. Lutarei pelos meus direitos. Vou lutar por proteções constitucionais e contra rivais como a Al Jazeera, inclusive processando. Isso é uma luta. Não estou tentando mudar seu coração, nem fazer você gostar de mim ou trabalhar comigo. Eles boicotaram meu negócio. Deus os abençoe. Allah ma'akum. Até mais. Não me importo. Eu não me importo nem um pouco em fazer essas pessoas gostarem de mim. Minha mensagem para elas é muito clara. Vocês não precisam gostar de mim. Vocês nem precisam me respeitar. Mas entendam que eu não vou parar de lutar pelos meus direitos e de revidar contra o seu ódio. É isso. Se seu ódio não se manifestar, você pode ficar com esse ódio pelo resto da vida. Eu, pessoalmente, não me importo. Agora você viralizou várias vezes confrontando árabes anti-Israel online, falando árabe fluentemente. Como as pessoas reagem ao perceber de repente, espera, esse cara discutindo comigo é judeu? Então, a primeira coisa que você ouve é lá casal, casal e casal, que basicamente significa, não, você é um mentiroso, você está mentindo para mim, você é um mentiroso, você está mentindo, você não é judeu. Então você ouve isso muito nos primeiros 2, 3 minutos. E sinceramente é chocante para mim que até eu fui falar com minha mãe e perguntei para ela, tipo, mãe, sinceramente eu tô confuso. Eu entendo que os ocidentais não sabiam que a gente estava na Síria e que fomos deslocados da Síria, mas eu estou falando com um cara da Síria. Ele não sabia que judeus viveram na Síria. Tipo, minha mãe fala assim, a maioria dos sírios nem sabia que judeus viviam na Síria, sabe? Éramos tipo 40 mil pessoas, a maioria deles não fazia ideia da nossa existência. E por isso, muita gente simplesmente não quer acreditar em mim. Eles se recusam a acreditar que eu falo árabe, que sou judeu, eles dizem druso. Druso 100 vezes como se tentassem judeu, tipo judeu, jaldeu. Eles não querem acreditar, mas quando acreditam, geralmente começa de forma muito hostil. Eles começam xingando, e eu xingo de volta. Eles falam alto, eu falo mais alto. Eles baixam o nível, eu abaixo mais ainda. Ao contrário do que aquela, como é o nome dela, Hillary Clinton disse. E se eles querem ir para o porão, eu vou para o subsolo. Eu não ligo. Mas em certo momento isso muda. Em certo momento eles percebem que seus latidos, seus gritos, seus xingamentos não me afetaram, não me mudaram, não me abalaram, não me assustaram. E eu continuo tão firme na minha posição quanto sempre estive. E a minha posição não deixa nenhuma, zero flexibilidade para eles no debate. Eu não sou a favor de 2 estados. Eu sou a favor de um estado só, do começo ao fim. Quando essa mudança acontece, eu ganho o respeito deles. E na verdade acabamos nos tornando não amigos, mas cordiais. E muitos deles parece loucura. Um dos manifestantes pró-Palestina, que aparece em quase todas as páginas como antissemita da semana, ele está sempre em Manhattan, gritando, pisando na bandeira de Israel. Ele me encontrou fora do protesto com uma água que comprou para mim porque minha garganta estava começando a coçar. Há um momento em que consigo alcançá-los. Na verdade, eu tenho conversas melhores com árabes naquele país e com árabes do que com muitos desses esquerdistas ocidentais que simplesmente abandonaram totalmente o planeta do bom senso e da lógica. Mas a maioria deles começa assim, e uma pessoa realmente me disse algo que me fez entender muita coisa. Ele perguntou se você conhece a história do rei Salomão, quando 2 mulheres disputam um bebê e cada uma afirma ser a mãe. Então, o que o rei Salomão faz? Vamos cortar o bebê ao meio, certo? Uma mulher disse, não. Entregue o bebê a ela. A outra mulher fala, tudo bem, corte ao meio, mas o rei Salomão diz não. O bebê pertence à mulher que se recusa a cortá-lo ao meio, e vocês, judeus, estão dispostos a cortar Israel ao meio assim.
Nós, árabes, não abriremos mão de nenhum centímetro, por isso essa é nossa terra. Ele disse, por que eu abriria mão de Yehuda, Shomron ou qualquer parte de Israel? Em que mundo ou imaginação vocês acreditam que dois estados e essa ideia de compromisso estão, na verdade, mostrando ao mundo árabe o oposto? Está mostrando para eles que vocês, na verdade, não têm uma reivindicação, que vocês não acreditam na sua própria reivindicação, que vocês não estão certos, que secretamente vocês são culpados, que no fundo há algo errado que vocês estão fazendo. Porque, caso contrário, por que você diria ao seu país para abrir mão de metade da terra? Pense nisso do ponto de vista árabe. Certo? Não faria sentido. A menos que eu me sentisse super culpado, eu nunca diria, olha, Síria, eu acho que, sabe, para ser realmente justo, tipo, onde você vê o movimento por dois estados na Síria para os alauítas ou os drusos? Quero ouvir um sírio ou um iraquiano dizendo que, para sermos justos, é hora de criar um estado curdo. Bem, por quê? Porque eles não estão dispostos a abrir mão de terras. Porque é assim que funciona. Se eles veem que estão dispostos a abrir mão de algo, significa que eles admitem culpa. E quando os judeus estão falando sobre dois estados e discutindo como garantir que na Cisjordânia não haja mais desenvolvimento, nem mais assentamentos, nem mais isso, o que isso está dizendo ao mundo árabe é que estamos errados, que o judeu está errado. O judeu sabe lá no fundo que ele está cheio de conversa. Nós, árabes, não vacilamos nem recuamos. E quando eles veem que eu correspondo a essa energia e tenho a mesma determinação que eles, é aí que começam conversas normais, porque eles quase veem minha posição como autêntica, como real, diferente das outras besteiras. Tipo, sei lá, você viu o Hollywood Reporter ou algo assim, não vou citar nomes. Alguém mencionou que ser pró-Israel e pró-Palestina não são coisas mutuamente exclusivas. Essa é uma frase que vem sendo usada há uns 20 anos, sim são sim. Sim, são, e os árabes confirmam isso. Até os palestinos naquele comentário que eu fiz disseram, obrigado por fazer esse vídeo. E foi um ativista judeu liberal, sabe, que é ótimo, que fez essa declaração. Mas você está mentindo, e não só para si mesmo. Você está mentindo para o mundo. Você tem uma grande plataforma. Se eu fosse árabe e visse esse judeu mentir assim, isso me revoltaria. Assim como não gostamos quando tentam nos dizer o que os judeus representam, o que é o judaísmo e o que é o sionismo. Vamos evitar dizer a eles o que é ser palestino ou ser pró-palestino. Então, quando alguém faz a declaração tola de que ser pró-Israel e pró-Palestina não são mutuamente exclusivos, o que essa pessoa está fazendo é desvalorizar as vozes árabes. Eles estão desrespeitando cada árabe que se identifica como palestino e dizendo, você não importa. Sua ideia de autodeterminação não importa para mim. Eles dirão, acredito na autodeterminação palestina. Ok, ótimo. Mas a maioria dos palestinos já declarou, do rio ao mar. A maioria dos palestinos já afirmou que não quer o Estado de Israel. Os três nãos. Se você apoia a autodeterminação deles, então adeus Israel. Não dá para ser ambos. Não dá para apoiar a autodeterminação de um povo que escolheu se autodeterminar para te destruir e, ao mesmo tempo, ser a seu favor. Isso não faz sentido. Então, assim, não parece autêntico, parece algo barato, parece falso. E o mundo árabe fica irritado porque vê o que você está fazendo. Você muda a definição e diz que me apoia, mas não apoia. Eles sabem que não sou a favor deles. Sou pró-Israel, pró-judeu, mas não pró-Israel. Eu não quero que os árabes morram. Eu não quero que os árabes desapareçam. Eu posso coexistir com árabes. Eu posso coexistir com muçulmanos. Eu vou ser amigo de todos eles, mas eu não sou a favor de um Estado palestino. Eu não sou a favor da redução das restrições, sabe, nas medidas de segurança para Israel. Não apoio abrir mão da Cisjordânia e defendo a expansão máxima dos assentamentos na Judéia e Samaria. Veja, é isso que devemos mostrar. Para conquistar o respeito do mundo árabe, é preciso demonstrar firmeza, sem ceder ou hesitar. Siga em frente. Ou estarão do seu lado, ou odiarão a própria vida se amaldiçoando. Você terá anos desconfortáveis, mas depois colocará todos na linha. Você chegará a um ponto em que pode haver paz e coexistência. Sim, agora você entrou com um processo contra a Al Jazeera depois que eles te acusaram basicamente de ser pago por Israel para fazer propaganda. Explique para as pessoas exatamente o que aconteceu e por que foi importante para você não apenas responder online, mas realmente processá-los e tomar uma atitude. Estava na viagem de Bat Mitzvah da minha filha.
Eu prometi para ela, nós vamos para Israel para o seu Bat Mitzvah. Obviamente não tem tefilim, não tem leitura da Torá, mas é legal, ela ama Israel. Então eu disse, nós vamos para Israel, vamos para a Itália, vamos ter um verão incrível para o seu Bat Mitzvah. Então estamos em Israel, estamos aproveitando. E aí um amigo meu me liga e pergunta, ei, você quer ir para Gaza amanhã por acaso? Na verdade, a gente estava junto, eu e esse amigo. E eu falei, cara, eu adoraria ir para Gaza. Ele disse, você quer ir para Gaza amanhã? Eu, o quê? Como assim? Ele disse, sabe, talvez eu consiga ver se alguém deixa você entrar em Gaza amanhã. Eu falei, claro, me avisa. Por favor, sim, ok. Eu disse, beleza, até mais. Ele me liga e diz, tem um grupo indo para Gaza. Se conseguir chegar até eles de táxi, será bem-vindo. Você pode entrar e ver o que acontece. É uma grande oportunidade. Paguei meu táxi. Eu até paguei minha própria água em um posto de gasolina no caminho para Gaza. A gente entra em Gaza. A gente começa a ir para o lado de Gaza da fronteira, não para o lado israelense da fronteira, para mostrar toda a comida que estava lá, todos os paletes de comida. Então eu fiz 2 vídeos, ambos em árabe, e ambos foram muito bem recebidos nos países árabes. Um foi comigo e Marwan. Falávamos sobre a comida e mostrávamos para eles, enquanto o outro era como um unboxing de influenciador da ajuda alimentar em Gaza. E a Al Jazeera, de repente, eu vejo artigos sobre mim, Marwan, minha foto, pá. Israel paga propagandistas para, não sei, não lembro as palavras exatas, Israel paga essas pessoas para espalhar propaganda e minimizar a fome que está acontecendo em Gaza. Se Israel me pagasse, eu violaria a lei FARA, que exige o registro de agentes estrangeiros. Se recebesse dinheiro, teria que me registrar como agente estrangeiro. Eu não estou registrado como agente estrangeiro porque não estou recebendo dinheiro de Israel. Israel nunca me pagou. Então, quando eles fazem essa alegação de que fui pago por Israel, eles estão basicamente dizendo que estou violando uma lei federal. Como advogado, isso traz implicações reais e danos reais à reputação. Isso se enquadra em uma categoria conhecida como slander per se, por acusar alguém de cometer um crime. Na verdade, nem preciso provar danos à reputação, e o processo também inclui danos punitivos. Esse é o processo atual. Eles apresentaram a moção para arquivar. Apresentamos nossa oposição e aguardamos a decisão do juiz. Você afirmou que judeus nos Estados Unidos têm meios legais para reagir, algo que judeus em países árabes nunca tiveram. O que você quer dizer? Quando minha mãe me viu sangrando no quintal após uma criança palestina, orientada pela mãe, jogar uma pedra na minha cabeça, ela procurou a Mukhabarat, a polícia especial que deveria proteger os judeus, mas na verdade nos espionava. Quando ela os trouxe para ver o que tinha acontecido comigo, quando ela os trouxe para ver os agressores nem sequer negaram o que fizeram. Eles olharam para o policial e disseram, e daí? Shetfit Yehudi, um pedaço de judeu. O policial falou, tudo bem, não faça isso de novo. Mesmo ele sendo judeu, não deveria agredir. Vai embora, nenhuma justiça foi feita. Nos Estados Unidos, eles não podem fazer isso. Se eu fosse atacado na rua, eu reagiria, eu prestaria queixa. Se os policiais não aceitarem minha denúncia, procurarei o escritório do promotor público. Ainda temos direitos constitucionais, ainda temos um nível de proteção ao qual podemos recorrer para exigir que nossos direitos civis sejam respeitados. Quando se trata de proteger nossos locais de culto, você nunca conseguiria aprovar uma lei de zona de proteção na Síria. Tipo, se eles quisessem bloquear seu local de culto, não só iriam bloquear, como também iriam incendiá-lo, e o governo provavelmente ainda os recompensaria por isso. Nos Estados Unidos, se bloquearem, podemos recorrer ao governo federal. Como eu fiz, pedi ao governo federal criar uma zona de proteção ao redor dos locais de culto. Podemos ser ouvidos por nossos representantes no Congresso. 10.000 pessoas assinaram essa petição. O deputado Tom Suozzi, em Nova York, viu a petição e a levou adiante, com apoio da Liga Antidifamação, que ajudou a redigir o projeto de lei. Recebi uma ligação dizendo que vamos criar a zona de proteção. Fui levado à coletiva de imprensa, onde apresentamos um projeto de lei bipartidário no Congresso dos Estados Unidos para criar zonas de proteção federais ao redor de locais de culto. Eu fiquei sinceramente surpreso, de uma forma positiva, tipo uma petição que começou só comigo, um vídeo e uma folha de papel, né? E isso circulou, foi assinado. Acho que conseguimos tipo 13 mil assinaturas, chegou a um ponto em que foi parar na mesa do deputado.
Ele não só viu, como reconheceu a petição na coletiva de imprensa como sendo o catalisador desse projeto de lei e realmente apresentou um projeto para mudar uma lei e nos proteger. Essa é uma ferramenta legal que temos. E se a gente não usa essas petições, né, se não usa os direitos de voto que temos, se não processa os agressores, se não exige que a polícia prenda quem está nos atacando, o que estamos fazendo é, pouco a pouco, abrindo mão dos nossos direitos, abrindo mão do nosso poder. Quando a gente se der conta, já será tarde demais. Não vai haver mecanismos suficientes aos quais recorrer e conseguir esse poder para nos ajudar nesse momento. Você acha que os judeus erraram ao se tornarem muito tribais politicamente nos Estados Unidos? Sim. Você já disse que republicanos e democratas não vão salvar os judeus. O que isso significa? Sim, com certeza. Acho que chegamos a um ponto em que estamos muito satisfeitos e complacentes, e nos tornamos satisfeitos e complacentes. Uma geração inicial de judeus saiu para lutar, sempre pressionando, quebrando barreiras e enfrentando discriminação. Nós criamos Hollywood, mas eventualmente os judeus em Hollywood perderam a noção de que eram os azarões, de que foram eles que se levantaram, que apesar da discriminação e apesar do inferno que enfrentaram, eles começaram uma nova indústria, eles que dominaram o país, eles lideraram estúdios e produtoras, esses eram os judeus que lutavam, que construíam, que eram resilientes. Os judeus das décadas seguintes àqueles judeus se esqueceram disso e, em vez disso, vivem apenas do lado privilegiado de tudo isso, envergonhando seus ancestrais. Eles olham para si mesmos e dizem: estamos em Hollywood, somos isso, famosos, somos poderosos, somos ricos, temos que ser legais, temos que fazer day, temos que ajudar os islamistas, temos que fazer isso. E eles ficaram muito convencidos em 40, 50 anos achando que estão acima desse racismo e que não são mais incomodados por discriminação ou violência contra o judaísmo. Eles simplesmente perderam o contato com isso. Eu realmente acredito que nós meio que ficamos complacentes na luta, ficamos dependentes de certos políticos, de certos partidos. E eu vou te dar um exemplo perfeito. Eu não vou citar nomes porque não é legal. Eu só cito nomes de políticos. Não vou citar organizações nem nada desse tipo. Eu estou em Nova York. Temos 2 políticos aqui que são muito conhecidos nacionalmente e têm uma presença enorme. Chuck Schumer e Jerry Nadler. E Yemak Shemo, os 2, certo? Você tem os 2. Ambos foram exaltados pelo mundo judaico. Toda a organização, seja o JCRC em Nova York, seja o JA, não importa quem sejam, toda a organização trouxe Schumer para falar e trouxe Nadler para falar e os aplaudiu todos eles. Bacida 2023 acontece. Nossos campi foram tomados. Está um inferno. Há uma insanidade acontecendo com os judeus. Republicanos propuseram a lei de conscientização do antissemitismo nos campi. A lei de conscientização sobre o antissemitismo nos campi iria impor a definição de antissemitismo do IRS aos departamentos de direitos civis e ao departamento de educação. Então, quando eles estiverem fazendo a investigação e precisarem determinar se algo foi ou não antissemita, eles podem se referir à definição do IRS e tomar a decisão com base nessa definição. Nadler estava na minoria. Esse projeto de lei foi aprovado no Congresso com um apoio bipartidário esmagador. Nadler votou não. Nadler votou contra um projeto de lei que todas aquelas organizações que mencionei e outras mais vêm exigindo o reconhecimento da IARA, vêm exigindo que a definição da IARA seja mantida. Agora, Nadler não só votou não nessa resolução, nesse projeto de lei, mas o que ele fez foi dar uma entrevista para o Político, criticando exatamente a definição, exatamente a ígara que todas essas organizações vêm exigindo que sua definição seja adotada nos Estados Unidos. O projeto de lei foi aprovado de qualquer forma, o Congresso, como eu disse, com apoio bipartidário esmagador, vai para a mesa do Schumer e fica parado na mesa do Schumer. Schumer não dá andamento, não fala sobre isso, não faz nada. Ele está quase certo. Pense no que aconteceu com Nadler depois que ele traiu publicamente o povo judeu. Não houve protestos, só eu convoquei um contra Nadler. Eu e Joey Borgan, do Banco de Dados Judaico, tivemos cerca de 6 pessoas que apareceram para protestar contra o Nadler. As organizações judaicas ficaram em silêncio. Elas ainda o levavam para suas festas e eventos e davam destaque para ele. E então Schumer vê isso e percebe que ele trai os judeus. Nada acontece. Os judeus não fazem nada. Eles não protestam. Eles não dizem nada.
Mas se eu for contra os palestinos, se eu fizer algo que os irrite, eles vão ficar do lado de fora do meu escritório dia e noite, batendo tambores, protestando, fazendo todo esse barulho. Então, o caminho de menor resistência é ferrar com os judeus e simplesmente fazer o que esses malucos pró-Palestina querem que a gente faça. Todo político neste país, no Partido Democrata, viu o precedente criado por esses dois traidores, Sonei e Israel, e pensou, eles estão certos. E hoje, a maioria do Partido Democrata votou contra armar Israel. Porque Schumer, Nadler e as organizações que continuaram a dar espaço para eles, celebrar e aplaudir eles. Mesmo depois de eles nos traírem, estabeleceram o precedente de que os judeus são o grupo mais fácil de pisotear. Que o único grupo que você pode descartar são os judeus. Só não irrite os pró-palestinos. Você é advogado, pai, empresário, poderia levar uma vida relativamente tranquila. Por que se expor tanto? Já pensou que essa luta poderia prejudicar seus negócios ou família? Tenho me manifestado desde 2021. Fiz isso quando vi o primeiro ataque. E eu fiz isso realmente não com a intenção de tipo, vou ficar famoso ou ganhar seguidores ou algo assim. Eu só estava frustrado, sabe? Vi um ataque em Nova York e senti que precisava me manifestar. Algo em mim despertou e fiquei muito irritado. Esse foi meu primeiro vídeo. E aí começou a dar certo e eu pensei, beleza, vou fazer mais alguns vídeos aqui, participar de um protesto ali, me envolver mais. E eu entendi o que estava fazendo porque eu entendia o inimigo e via o inimigo vindo contra a gente. E eu levei isso para o lado pessoal. Vindo da Síria, pelo menos para mim, eu levei para o lado pessoal. Vou ser honesto. E pensei, beleza, essa é a minha luta. Isso é algo contra o qual eu preciso lutar, porque esses filhos da mãe mexeram comigo na Síria. Eles nos tiraram da Síria. E eles não vão nos tirar de Nova York. Eles não vão pisar na gente aqui. Então eu meio que me envolvi nisso. E então isso aconteceu sozinho. Eu mal sei editar vídeos. Sério, eu quase não sei. Às vezes quero fazer um vídeo de reação com a tela dividida, com o vídeo em cima e a outra parte embaixo. Não sei como fazer isso. Então, eu não tenho experiência nenhuma nessas coisas. Eu só coloco meu celular e, o que sair da minha boca, saiu. As pessoas começaram a seguir e curtir, e percebi que estava fazendo a diferença e mudando vidas. Continue. Isso me prejudicou pessoalmente em relação à segurança. Eu tenho medo pela minha segurança? Sim e não. Quer dizer, eu sou inteligente. Eu não sou um maluco, eu tenho cérebro e, sabe, meu cérebro emite sinais de alerta. Para mim, por exemplo, desde que comecei a falar, sempre que estaciono, vou para o meu escritório todo dia. Trabalho e tenho um negócio em tempo integral. Antes de atravessar a rua para entrar no meu escritório, olho ao redor e examino a área cuidadosamente para ter certeza de que ninguém está esperando. Isso passa pela minha cabeça? Sim, especialmente após o CEO da United Healthcare ser baleado. Você não faz ideia de quantas vezes na minha cabeça eu estou praticamente correndo para o meu escritório. Eu penso, alguém, lá, poderia simplesmente pensar, não é tão difícil me encontrar. Sabe, eu tenho meu escritório. Tudo isso é informação pública. Então, desse ponto de vista, sim. No meu dia a dia, eu tenho medo. Não, eu realmente, talvez eu não pense o suficiente sobre isso, mas não sei. Simplesmente isso não me incomoda muito. Isso afetou meu negócio. Não vou mentir. Isso afetou meu negócio de forma muito severa, especialmente no começo. Perdemos muitos clientes ou algo assim, mas a Hashem é quem comanda os negócios. A Hashem é quem comanda a Parnassá. Sempre acreditei nisso. Só me juntaria aos protestos pró-palestinos se acreditasse que eles podem superar a Hashem na decisão sobre a Parnassá. Mas não, sim, eles prejudicaram meu negócio, mas a Hashem quis que meu negócio sofresse esse prejuízo. Sabe o que eu quero dizer? De certa forma, se não fossem eles, e isso que colocou minha empresa numa lista de boicote, outra coisa poderia ter ocorrido. Pelo menos disso posso me orgulhar. Ok, tive um prejuízo aqui, mas estou fazendo isso por algo em que acredito. Então, Baruch Hashem por tudo. Estou mais feliz do que nunca e contente por ter feito isso, mesmo com cada centavo perdido. Estou feliz com toda a loucura que passo com isso porque isso é necessário. E isso é pelos meus filhos, pelos sacrifícios que meus pais fizeram. Não permitirei que meus filhos sejam refugiados novamente. Se queremos dizer nunca mais, precisamos lutar por isso, mesmo que custe tempo, energia, dinheiro e sacrifício pessoal. E essa é a minha luta e a minha contribuição para essa luta. Abraham Hamra, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa incrível. Obrigado pelo que faz pelo povo judeu. Agradeço de verdade. Israel deseja a você muito sucesso. Obrigado. Futuro.
Shem, a gente se vê em breve em Los Angeles. Espero que sim, estou tentando ir para aí. Vamos ver. Alpha Omega Gold é nosso patrocinador e eles apoiam Israel com orgulho.